É interessante, e aí me corrija se eu estiver errado, mas pra se encaixar no espectro, precisa necessariamente de ter essa parte social meio defasada, é isso? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. É, e qual que era a outra coisa mesmo? O outro é comportamentos repetitivos e estereotipados. Perfeito. Ó, vou te mostrar aqui, por exemplo. Eu posso pegar o seu ET, Claro. o seu Darth Vader? Você quer o Darth Vader? Pode, Tá. claro. Tá. Eu vou te mostrar aqui um teste muito interessante, chamado o teste Celian, né? Eles chamavam, eu vou chamar aqui de ET e de Vader, tá? Tá bom. Mas no original eram duas bonecas, uma chamava Celia e outra chamava Anne. Isso foi publicado em 1985, na Inglaterra. E esse teste, eu acho que ele é um dos mais reveladores sobre essa natureza do autismo, né? Bom, imagina o seguinte, a Sally, ela tem aqui uma bolinha, ela tem alguma coisa. Eles faziam com uma bolinha. E ela pegou essa bolinha e guardou aqui no copinho, certo? Só que, vamos colocar o copinho aqui mais longe, né? Porque aí não dá para ela ver o copinho, o interior, tá lá no fundo do copinho, certo? Bom, ela pegou, deixou lá a bolinha dela e ela saiu. Eles pegam a boneca e tiram. Isso aqui foi feito com boneca e foi feito com outras coisas, com pessoas, em várias situações já, tá? E aí o Darth Vader tava olhando a bolinha, pegou a bolinha para poder brincar e guardou a bolinha no bolso, certo? Bolinha, o Darth Vader tirou do copinho e guardou no bolso. Aí a Sally voltou. Bom, a Sally voltou e tá morrendo de vontade de brincar com a sua bolinha. A pergunta é, onde que a Sally vai procurar primeiro a sua bolinha? Onde, Lutz? No copinho? No copinho, onde ela deixou. Aham. Então, esse teste foi feito com várias pessoas com autismo sem deficiência intelectual. Nenhum com prejuízo intelectual. Todos com a inteligência preservada. E sabe o que eles diziam? Que ela ia procurar primeiro no bolso do Vader. Na verdade, eles fizeram uma caixa e uma cesta, né? Mas por quê? Porque eles não conseguiram se colocar no lugar dele para perceber que ele não tem como saber que tá aqui. Olha que interessante. Entendeu? Essa pesquisa ela foi feita, eram 3 grupos, certo? Os grupos eram o seguinte, um era de crianças pequenas com desenvolvimento típico. 4 anos elas acertavam. 4 aninhos acertavam. Os outros eram pré-adolescentes com síndrome de Down, portanto com prejuízo intelectual, com prejuízo cognitivo. E eles acertavam. Porque essa não é uma habilidade de natureza cognitiva, é uma habilidade de natureza social. É diferente. E os indivíduos com autismo, também pré-adolescentes, já não eram criancinhas pequenas, sem nenhum prejuízo cognitivo, erravam. A grande maioria errou. Interessante, cara. Então isso aqui é uma habilidade diferente. Porque veja, se eu tô... Muito obrigado, Alien. Muito obrigado, Vader. Já comecei a assistir hoje o Obi-Wan Kenobi, que já lançou hoje. Então nós estamos com Star Wars em dia aqui. Boa. Então essa pesquisa, ela lança à luz... Depois teve inúmeras outras, milhares de outras pesquisas nesse sentido, né? Ela lança luz sobre esta habilidade específica de, eles chamam de teoria da mente. Os analistas do comportamento chamam de tomada de perspectiva. Que é o seguinte, vamos imaginar que eu estou indo numa fila no McDonald's, eu estou indo lá, eu vou comer um McDonald's. E aí tem uma fila de 10 pessoas, digamos que eu vou lá, estou com muita fome, eu vou entrar na frente. Se eu entrar na frente, o que as pessoas da fila vão pensar? Elas vão pensar, pô, que cara folgado, né? Que pessoa sem educação e tal. Elas vão pensar, pô, vou perder o horário. O que elas vão sentir? Elas vão sentir raiva, elas vão se sentir frustradas, elas vão se sentir decepcionadas se alguém me conhecer. O que elas vão fazer? Talvez elas vão me xingar, talvez elas vão falar, ô cara, o caixa, esse cara cortou aí a fila. Ou seja, eu consigo prever um pouco o que ele vai pensar, sentir e fazer. Isso aqui não é habilidade de natureza cognitiva. Uma pessoa pode ter o QI do Einstein e não conseguir fazer esse movimento. Entendi. Entendeu? São coisas diferentes. E isso é base para grande parte dos problemas que a gente tem na vida, como pessoas com autismo, né? Porque quando isso está prejudicado, não quer dizer que em todas as pessoas com autismo está prejudicado, mas a grande maioria. Quando isso está prejudicado, isso se espraia para todas as dimensões da vida, porque todo momento você usa isso, você usa essas habilidades. E quanto mais em déficit elas estão, mais prejuízo elas trazem para a qualidade de vida do indivíduo. E aí a gente tem que ensinar essas habilidades. E aí, por acaso, acontece de que, por ter essa habilidade, não ter essa habilidade social, uma criança com autismo, por exemplo, pode sofrer por conta disso na escola, por exemplo, com bullying, alguma coisa assim, e o autismo dela piorar
Ou seja, o ambiente consegue ir piorando ela por conta disso? Como é que é isso? Essa eu acho que é uma excelente questão. Então, vamos por partes. A primeira questão do bullying. O bullying, ele é uma coisa muito, muito séria, muito grave, né? Em todos os lugares do mundo, talvez especialmente no Brasil. E a literatura científica chama a pessoa com autismo de, abre aspas, vítima perfeita do bullying. E aí eles descrevem os motivos pelos quais ele é a vítima perfeita. O que isso quer dizer? Que ele tem todas as características que favorecem a existência desse fenômeno. Por quê? Porque essa deficiência não é visível. É diferente da síndrome de Down, por exemplo, que você vê a deficiência, isso gera uma série de questões no ambiente que acabam, de alguma forma, eventualmente favorecendo ali. Mas no caso do autismo, isso não é visível. O autismo não tem cara. Então você pode ter qualquer pessoa que tem autismo e você não vai saber fisicamente, olhando para ela, que isso acontece. Isso aumenta, torna mais suscetível a ausência de essa sutileza desses sinais sociais é uma outra coisa gravíssima. E você tem um indivíduo que também não consegue rebater. Por quê? Bullying não é uma criança xingar a outra. Uma criança xingar a outra chama infância. Um adolescente xingar o outro chama adolescência. Não tem problema. Sou professor de sala de aula. Então, eu vi um adolescente xingar o outro. Se o outro xingasse, aí eu parava aquilo ali, tá tudo certo, tá 0-0. A não ser, claro, que se fosse um xingamento racista, outra coisa. Aí tem alguns casos que são exceção. Mas um indivíduo xingar o outro, isso é um processo natural do desenvolvimento do indivíduo, que isso serve para você suportar relações de pressão no futuro. O bullying ele é caracterizado por uma relação em geral, entre vários indivíduos contra um, e esse indivíduo ele é indefeso, ele não consegue rebater no mesmo nível. Esse é o primeiro aspecto importante. Então, e você tem isso de maneira reiterada, não é uma vez só, e você tem isso com a intenção de fato, machucar aquele indivíduo, de ofender aquele indivíduo, tudo isso. E as pessoas com autismo, por todas essas características, elas são vítimas perfeitas e que sofrem muito esse fenômeno. E principalmente aquelas com autismo leve. Porque o autismo mais moderado a severo, elas já estão mais claramente identificadas, elas acabam sendo mais protegidas, porque está mais claro que é um indivíduo ali com deficiência. O autismo mais leve ele é confundido como um indivíduo que é mal educado, que é arrogante e tal. E ele acaba sofrendo muito mais isso. Eu posso te dizer assim, que a minha experiência escolar ela foi horrível nesse sentido. Todos os lugares que eu estudava, eu tinha problemas gravíssimos com isso. Vários lugares eu tinha que sair todos os dias, segunda, sexta, todas as semanas eu tinha que sair por trás, tipo 1-2 horas depois que tinha 10 caras querendo me bater na frente. Todos os dias. Isso era uma constante. E eu mudava de escola e acontecia a mesma coisa na outra. E mudava e acontecia a mesma coisa na outra. Isso quer dizer que eram habilidades minhas que estavam faltando ali. Claro que a culpa é sempre do bullier, mas tinham habilidades minhas faltando. E aí, desculpa te interromper, claro, pode continuar já, mas isso pode criar uma coisa perigosa que a pessoa pode achar que realmente o problema é ela, sendo que ela estava numa escola. Vou mudar de escola, que o problema pode ser a escola. Ela muda de escola, continua, ela fala, putz, a culpa é minha. Sim, isso é muito sério. E aí, a literatura científica mostra o seguinte, que para enfrentar o bullying, especificamente, principalmente da pessoa com autismo, você tem que fazer necessariamente 2 caminhos para funcionar de fato. Você tem que fazer uma intervenção de conscientização. Então é preciso que haja um calendário fixo de conscientização sobre bullying, sobre deficiência. As pessoas precisam saber o que é o autismo, precisam saber dessas diferenças, dessa diversidade da espécie humana, independentemente de autismo. Precisa saber esses aspectos do respeito, o que é importante, o que não é importante. Ou seja, políticas ali de gerenciamento de comportamento efetivas. Então você precisa ter uma ação coletiva, global, de conscientização e manejo de comportamento. E você precisa ter treino de habilidades sociais. Por quê? Porque é verdade que a culpa é sempre do bullier. Mas, veja, tinha alguma coisa que eu estava fazendo que no frigir dos ovos tinha um impacto também sobre aquela ocorrência. Eu não sei te dizer o que é. Inclusive, já falei várias vezes em lives assim, que eu falei que eu queria até encontrar as pessoas que estudaram comigo para perguntar para elas o que é que eu fazia. Porque eu não sei o que é também. O que eu fazia. Não sei o que é. Mas alguma coisa, você provocava, você parecia arrogante, não sei o que era. Mas tinha alguma coisa que não é possível, né? Que todo lugar que eu ia acontecer a mesma coisa. Então tinha uma falta de habilidade social ali muito grande. E aí,
Dois fatos importantes. Primeiro é o fato de que pessoas com autismo leve, que têm inteligência preservada, elas percebem todo esse processo e isso tem um impacto psicológico muito poderoso sobre elas, como você falou aí. E aí, e uma segunda coisa nesse aspecto é que isso muitas vezes também não acontece só na escola, acontece em outros ambientes. Então você tem aqui alguns dados que são muito importantes. Primeiro, é a presença quase universal de depressão e ansiedade em pessoas com autismo leve, que é muito maior do que pessoas com desenvolvimento típico, inclusive ideação suicida e suicídio, né? Muito mais alto, muito mais comum. Muito, tipo assim, as pesquisas mostram que até 9 vezes mais comum, por exemplo, o suicídio. Caraca. Então, é uma situação muito grave, né? E é por isso que eu te disse que a gente, muitas vezes, a gente atribui à inteligência a função de resolver os problemas sociais. Então, a gente tende a não dar o apoio necessário para o autismo leve, até esse nome é péssimo, leve, não é leve, porque do ponto de vista da qualidade de vida, os impactos são profundos, né? Mas é uma questão mais descritiva, comparativa. Mas a gente tende a não dar o apoio necessário para os indivíduos com autismo leve sob essa alegação de que eles são inteligentes e resolvem. Isso é um grande erro social, é um grande erro em termos de política pública, é um grande erro enquanto sociedade, de um modo geral, porque esses indivíduos precisam de muito apoio. E esses apoios estão nessa esfera dessas intervenções públicas em relação ao bullying, de intervenções de saúde mental muito sérias e intervenções na área de habilidades sociais.